onde estiver uma igreja aberta, onde estiver uma igreja aberta, pode pôr, Zé, fala para o teu irmão assim, me ajuda a pregar, fala assim, onde estiver uma igreja aberta, mais forte, vocês já foram melhores que isso, vamos lá, onde tiver uma igreja aberta, avivamento começa com isso aí, você dando glória a Deus. Você está numa igreja do Pentecoste, onde você abre a sua boca, onde você glorifica, e o câncer desaparece quando você dá glória a Deus, onde você dá glória a Deus, e a doença vai embora, Deus começa a trazer milagres sobre a sua vida. Então é proibido ficar de boca fechada e se comportar como morto. Quem está morto, mas você está vivo. Então abra a tua boca e vai dando glória ao nome do Senhor Jesus. Glória, glória, glória. Onde tiver uma igreja aberta, tem uma porta do céu aberta. Gênesis capítulo 28, versículo 17. Jacó teve um encontro com o Senhor. Sabe, irmãos, hoje de manhã eu estava falando sobre esse versículo aqui. Olha o que é o mundo espiritual, Wanderson. Olha a seriedade, igreja. Olha a seriedade do que é uma igreja. Olha a seriedade, Paulo. Ele disse: quão temível é este lugar. Este lugar é a casa de Deus. Fala comigo, casa de Deus. Fala, porta dos céus. Jesus, lá em Mateus capítulo 16, deve ser no 18, se eu não me engano, Evangelho de Mateus 16, 18, bem rápido aí. Eu também lhes digo que você é Pedro, sobre esta pedra, Jesus estava falando dele, edificarei, Diego, a minha igreja. A igreja do Senhor não é edificada em outra coisa a não ser no Senhor. E olha o final da promessa, fala comigo, as portas do inferno. Vocês já foram melhores que isso, vamos lá, vai. Mais forte do que isso. O que não prevalecerão contra a igreja, diga amém. Você é a igreja do Senhor. O inferno tem muitas portas abertas, Bárbara. Cada lugar o inferno está abrindo portas para tentar pegar os seus filhos, sua família. O inferno abriu portas no Rio de Janeiro e levou muitos filhos de crente embora. Arrebatou jovens, está arrebatando jovens e levando principalmente jovens que estão vivendo no mundo da ignorância, achando que o homem é o centro das coisas. Então posso tudo, Deus é amor, Deus não vai fazer nada, e nós precisamos entender que há certas coisas que Deus não vai permitir jamais. Então você precisa ser radical com aquilo que te destrói, e não adianta você dizer, nosso Deus é amor. Ele é amor, mas a Bíblia diz que Ele também é fogo consumidor. Então tem muitas portas do inferno abertas. Prega para o teu irmão, fala assim para ele, tem muitas portas do inferno abertas. Fala lá na sua rua, fala nessa cidade, tem muitas portas do inferno abertas. Mas a Bíblia diz, Américo, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Diga para o teu irmão, fala, as portas do inferno, fala, não prevalecerão contra a igreja. Jacó, ele estava dormindo. Jacó ainda não era crente. Volta lá em Gênesis. Jonita, Vavá, Jacó era um mero frequentador, mas ele ainda não tinha tido um encontro com Deus. É muito diferente. É muito diferente. Eu quero crer que aqui existem pessoas que estão tendo um encontro com o Senhor de verdade. Jacó, ele tinha um avô crente, Abraão. Tinha um pai crente, Isaac, mas ele não era. Júlia, Jacó resolveu fazer aquilo, sabe? Mais cedo ou mais tarde, quem só está frequentando, mas quem ainda não mergulhou, mais cedo ou mais tarde a pessoa começa a mostrar coisas ruins na vida dela.
E olha o que aconteceu com ele aqui. Jacó, Fernando e Tati, ele engana seu irmão. Jacó mente para o seu irmão, mente para o seu pai, cria uma situação, foge. No caminho, na fuga, ele estava no deserto e ele trazia consigo apenas um vidrinho de azeite. E ele dorme e põe uma pedra como seu travesseiro, e naquele instante, daquela pedra como seu travesseiro, ele sonha e ele vê uma escada. Ele vê que tem uma escada ligando a terra até os céus. Ele vê anjos, ele vê Deus. E ele então acorda e diz: eu já sei onde eu estou. Olha só. Ele disse: eu já sei onde eu estou na igreja. Ele disse: estou na casa de Deus. Fala comigo, casa de Deus. Você sabia que tem uma escada espiritual aqui agora? Tem uma escada ligando esta igreja até o trono de Deus. Todas as vezes que você está mandando glória a Deus, aleluia, quando você está glorificando, o que você está fazendo, tem anjo subindo por essa escada e levando até o trono dos céus, e tem anjo descendo de lá para cá, trazendo resposta para a sua vida. Jacó viu que aquele lugar era a casa de Deus, e ele disse: a casa de Deus é um lugar terrível, prometeu-os. Terrível, poderoso. Na casa de Deus, não está falando agora da igreja espiritual, de nós, mas está falando da casa de Deus. Quando nós nos reunimos, Deus tem um pacto com a sua igreja. Fala com o teu irmão, fala assim: Deus tem um pacto com a sua igreja. Então Jacó teve um sonho, Bruna, e ele disse: esse lugar é terrível, é a casa de Deus. Lá no Gênesis 28, 17, ele disse: este não é outro lugar, senão a casa de Deus. Fala comigo, a porta dos céus. Você vê que não está no plural, as portas dos céus? Olha aí, Diego e Viviane, está dizendo apenas a porta dos céus, Felipe. Fala comigo, porta dos céus, porque a igreja é uma só na terra. Pode ter uma placa aqui, mas a igreja de Cristo é uma só. Amém? Porta dos céus. Mas a Bíblia, quando fala de portas do inferno, fala de muitas portas do inferno, lindo. Mas de porta do céu fala de uma só, que é a igreja. Então Jacó está dizendo que a igreja é a porta dos céus. E ele, naquele instante, ele fala assim: eu até agora não sou um crente tão fervoroso assim. Agora no versículo seguinte, olha o que ele diz assim, irmãos. Quando ele se levantou, ele pegou a pedra, levantou a pedra, pegou azeite, derramou em cima da pedra. Isso se chama, fala comigo, oferta. Mais forte, oferta de libação. Outra vez, libação. Derrama azeite em cima da pedra, e ali ele faz um propósito. Olha o versículo seguinte. Olha como é que começa uma conversão de uma pessoa. Naquele lugar que antes se chamava Luz. Como é que era o nome daquele lugar antes? Era? Não entendi como era o nome daquele lugar. E ele muda o nome para Betel. Por que Betel? Porque Betel é a junção de duas palavras, pastor Anderson. De Bet, que significa casa, e El, que significa Deus. Então Bet-El, Betel, que significa casa de Deus. Nunca mais você vai esquecer. Todas as vezes que você encontrar o E e o L ao final, Rafael. Rafa significa cura, El significa Deus. Então Rafael significa aquele que Deus cura. Miguel, Daniel, Joel, todas as vezes El Shaddai, El Elohim. A palavra El significa Deus. Então ele colocou o nome daquele lugar, Wanderson, de Bet-El, Betel, casa de Deus. Quando ele se viu dentro da casa de Deus, ele disse: está na hora de eu mudar de vida. E ele fez um voto. Lugar para você fazer voto é dentro da casa de Deus. Ele disse: se Deus for comigo, ele começa a pedir, Sulamita, coisas básicas. Diga comigo, coisas básicas. Mais forte, coisas básicas.
Ele disse: Senhor, seja comigo, coisa básica, pastora Cris. Ele disse: se o Senhor me guardar, me proteger, proteção, coisa básica. E se o Senhor me der pão, comida para comer, Alessandro, coisa básica. Ele não pediu nada de fantástico, Rafa. Não pediu nada de fantástico, Gilson. Ele pediu apenas comida, proteção, que Deus seja com ele e roupa para vestir. Você está entendendo? Ele não entrou na casa e Deus disse: Deus, eu quero riqueza, eu quero dinheiro, eu quero mudar de vida. Ele só pediu tudo de coisas básicas para o Senhor. Ele não estava em condições, Elaine, de discutir nada naquele momento, porque ele reconheceu, Deus havia falado com ele: eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, anda na minha presença. Então Jacó teve um encontro com o Senhor. A Bíblia diz que Jacó teve 2 grandes encontros com o Senhor. O primeiro foi em Betel e o segundo foi em Peniel. Lá em Peniel ele viu a face do Senhor. Mas em Betel, pastor Daniel, em Betel, Fran, ele fez um voto dentro da casa de Deus. Fala comigo: dentro da casa de Deus. Zelão é dentro da casa de Deus que a gente faz voto para Deus mudar a nossa história. Sabe o que ele viu, Júlio? Ele reconheceu Elaine, ele reconheceu Felipe, ele reconheceu Diego, ele reconheceu Bianca, ele reconheceu que ele precisava mudar de vida. É dentro da casa de Deus, é ouvindo a palavra, é participando do culto, que você começa a reconhecer: eu preciso mudar de vida, eu preciso fazer um voto para mudar de vida. Um voto nesta noite pode mudar a história da sua vida. E sabe onde que ele estava? Ele estava num deserto. Fala para o teu irmão: Jacó, mais forte, Jacó estava no deserto. Às vezes Deus vai te levar para o deserto para falar do teu coração. Às vezes você está vivendo um momento muito bom e é a hora que você esquece de Deus. Cuidado para nos momentos que você estiver vivendo na bonança e que tudo estiver muito bem, você esquecer do Senhor, porque isso é muito perigoso. Porque se Deus precisar, Ele vai te levar ao deserto. E deserto, fala comigo: deserto, mais forte, deserto é a escola onde Deus vai disciplinar você. Mas às vezes Deus precisa levar para o deserto. Às vezes nós estamos muito topetudo, às vezes nós estamos muito soberbos, e nós precisamos quebrantar o nosso coração. Fala para o teu irmão: um quebrantado coração move o coração de Deus. Jacó não pediu nada de espetacular. Olha só, Camila, olha só, Albertina, olha só, Américo, olha só, Jacó não pediu nada de espetacular, Tati. Ele disse: eu quero que Deus seja comigo, eu quero proteção, eu preciso de comida para comer e roupa para vestir, e eu quero estar em paz e vou poder voltar em paz. Ele não pediu nada de grandeza desse. E ele fez um voto. Ele disse assim: a partir de hoje, esta pedra que eu estou levantando será essa coluna, a casa de Deus. Põe o versículo seguinte lá: casa de Deus. O outro versículo. Mas volta o 21. Olha por que ele não era crente, Arlindo. Olha por que ele não era crente, irmãos. Olha por que, Duda, que Jacó ainda não era crente. Olha por quê. Ele disse: se Deus me der pão, proteção, comida, roupa, coisa básica, e eu puder voltar em paz. Estava com medo. Então o Senhor será o quê? O meu Deus. Porque ainda não era. Se Deus ainda não for o Deus da sua vida, está na hora de Ele ser o Deus da sua vida. Está na hora de Ele virar o Senhor da sua casa. E ele disse assim no versículo seguinte agora. Ele diz assim: pode mudar o versículo. A pedra que eu vou colocar como coluna será a casa de Deus. Eu vou ter um propósito. Não existe você falar em Deus sem ligação, sem você estar importando com a casa de Deus. Por quê, irmãos? Porque Deus tem aliança com a sua casa.
A casa de Deus, irmãos, ela precisa de manutenção, ela precisa de cuidados. Então Jacó fez um propósito: eu vou levantar uma casa para Deus nesse lugar. O que você já fez para a casa de Deus? Eu quero te fazer uma pergunta aí. Qual foi a sua semeadura que você já fez para a casa de Deus? O que você já se movimentou para a casa do Senhor? Então tudo que você semeia para a casa de Deus volta para a sua casa também. Mas Jacó, ele teve um propósito. Até então, quando Deus não era o Deus dele, ele não estava nem aí. Mas naquele momento ele disse: eu vou levantar uma casa para Deus, e de tudo quanto Deus me der, eu vou passar a ser dizimista desse lugar. Amém? Sabe, irmãos, por que Jacó disse isso? Deus criou aquilo que se chama a casa dele. Mas para sustentar a casa dele, pastor Daniel, pastora Fran, Deus não criou a igreja para vender frango. Faça costela e venda para os irmãos. Vende coxinha, cria cantina. Não. Deus não tem compromisso com cantina. Deus não tem compromisso com venda de pastel. Deus, ele tem compromisso com crentes que entendem a sua palavra. Então Deus criou algo para sustentar a sua casa. Ele cria o dízimo, ele cria a oferta alçada. Ele cria o dízimo e a oferta para sustentar. E então por trás disso ele cria uma promessa. Porque Deus quer dizer para você: você não vai dar nada para mim que você vai perder. Tudo que você semear na minha casa eu vou te abençoar. Eu vou te devolver ainda muito mais. Eu vou te abençoar. Então Deus cria algo, e por trás do que ele cria para sustentar a casa dele, ele cria uma promessa de vitória. Deus não ia pedir apenas para você: traga o teu dízimo, mas ele diz assim: quando você trouxer o teu dízimo, a sua oferta, você vai fazer prova de mim. Malaquias capítulo 3, versículo 8. A palavra é tão pesada, irmãos. Olha o que diz. Não, pega a outra versão, eu não gosto dessa versão. Malaquias 3:8, NVI, qualquer uma. Aí, pode um homem roubar a Deus? Olha que coisa pesada. Contudo, vocês estão me roubando. E perguntam: em que te roubamos, Senhor? E ele diz: aonde que as pessoas roubam ele? Aonde, igreja? Não ouvi. Fala sem medo. Nos dízimos e nas ofertas. Alguém pode dizer: o dízimo é da lei. Não, o dízimo foi antes da lei, o dízimo foi durante a lei, e o dízimo é depois da lei. Porque Deus criou o dízimo, Deus criou a oferta, para com isso sustentar a casa de Deus. E alguém pode falar assim: mas pastor, eu estou cheio de problemas financeiros. Então por trás do dízimo, por trás da oferta, existe uma bênção. Então quando um homem rouba a Deus, quando ele deixa, um crente, ele deixa de sustentar a casa de Deus, a Bíblia diz que ele está roubando o Senhor. Então é como se você entrasse aqui com uma arma na mão e roubasse o Senhor, roubasse a casa de Deus. Então Deus criou algo, e ele diz: olha, quando você está roubando, você entra embaixo de uma situação de maldição. Uma pessoa embaixo de uma situação de maldição, ela não consegue mais prosperar, ela não consegue progredir, tudo na vida dela começa a dar errado, as coisas começam a se atrapalhar. Por quê? Porque existe uma prisão sobre a vida dela. Mas existe agora uma promessa. No versículo 10, Júlia, o Senhor disse: quando você trouxer o teu dízimo à minha casa, para que as sustentem da minha casa, você pode fazer prova de mim, que eu vou abrir janelas dos céus, vou derramar bênçãos sem medida, vou repreender o devorador, vou repreender a esterilidade, e vou fazer de você um povo bem-aventurado. Então por essa razão, todos os meses, no temor, eu sou dizimista e ofertante da casa do Senhor. Todos os meses, Tuti, todos os meses, irmãos. Por essa razão, porque eu não faço cantina para sustentar a igreja, porque existe uma promessa bíblica, e Deus falou: quando você fizer isso, eu vou te abençoar. Eu sei que você pode estar com problema de dívida, e às vezes os seus problemas podem estar ligados espiritualmente a essas questões, mas eu quero orar para Deus desatar o nó na sua vida. Sabe, irmãos, e como é que a gente começa? A gente começa pela obediência. Feche os seus olhos agora. Talvez você esteja precisando de um milagre. Talvez você esteja precisando de um avivamento na sua vida financeira. Quem sabe você está aqui
e a sua empresa está com problemas, e você está em casa assistindo, e você está passando por problemas. Quem sabe você está com o oficial de justiça na porta da sua casa. Quem sabe você está passando por lutas, e você está devendo mais do que você ganha. E a Bíblia diz: aquele que tem terá mais ainda, mas aquele que não tem, até o que tem perde. Começa um processo de perda, e começa a ter que vender o que tem para pagar a conta. E às vezes, se você vender tudo que você tem, você não consegue pagar o que você tem, que você deve. Mas há um Deus que Ele sinalizou para nós uma promessa. Então você vai clamar ao Senhor e fazer o voto que Jacó fez. Um voto de dizer: Senhor, a partir de hoje o Senhor vai ser o meu Deus. Eu vou cuidar da sua casa. Você dizimista e ofertando a tua casa. Irmão, só o seu voto vai mudar a história da sua vida.